Ora, e hoje tivemos uma sessão, apesar de tudo, estável, pouco volátil. E, aliás, quem assistiu ao seminário de hoje de manhã da abertura do mercado europeu, nós vimos mesmo o DAX completamente parado, completamente durante aqueles entre as 7 e as 9 da manhã, sempre a negociar exatamente no mesmo range. Portanto, isso tornou muito mais difícil a negociação e antecipou alguma negociação bastante mais lenta, bastante mais lateral e, obviamente, mais difícil de negociar. Embora tivéssemos feito ali alguns trades muito interessantes a comprar nos fundos, a vender nos topos. Portanto, ainda assim deu para se fazer alguma coisa. Em relação ao mercado, aliás, ao calendário económico para os mercados esta semana, de referir que esta semana vamos ter muita coisa a acontecer. Vamos ter, como é óbvio e como é sabido, as eleições intercalares nos Estados Unidos. É difícil prever qual é que será o impacto nos mercados. Aquilo que sabemos para já é que a atual vitória, aliás, a recente vitória de Donald Trump há 2 anos atrás, veio trazer um grande bull market aos mercados por todas as medidas que ele fez na economia, também temos da reforma fiscal, e portanto aquilo que sabemos neste momento é que uma permanência, ou neste caso uma consolidação da vitória de Trump, pode-nos eventualmente trazer uma confiança maior aos mercados. O contrário, claro que mete em causa a possibilidade no futuro haver alguma alteração em relação à anterior reforma fiscal e, portanto, seria normal vermos alguma correção nos mercados. Por isso, obviamente, que o mais sensato para esta semana era claramente esperar esta segunda e terça-feira sem fazer nada e esperar por estes resultados só para ter alguma certeza daquilo que poderia vir a acontecer. Ainda assim, reparem que esta semana temos aqui muitos indicadores a serem publicados. Hoje, aliás, desculpem, amanhã, durante a noite, vamos ter taxa de desemprego na Austrália. Pensa-se que possa cair a taxa de desemprego dos 4,5% para os 4,4%. E depois, quarta-feira, vamos ter taxa de juro da Nova Zelândia. Espera-se que se mantenha nos 1,75%. E quinta-feira, taxa de juro, mas para os Estados Unidos, espera-se que se mantenha nos 2,25%. Portanto, duas publicações de taxas de juro esta semana, portanto, o que faz com que, obviamente, haja sempre alguma expectativa interessante em termos daquilo que pode ser a volatilidade para o mercado esta semana, também a juntar-se, obviamente, às eleições intercalares, e, portanto, é normal que, devido a isso, tivéssemos tido aquilo que tivemos hoje nos mercados europeus e americanos, que foi um mercado mais parado, um mercado mais estável, um mercado menos volátil. Em termos também daquilo que está a acontecer nos mercados americanos, eu destacaria, obviamente, o facto de estarmos agora a terminar a época de publicação de resultados. Não que isso tenha sido a razão, mas foi provavelmente uma das, que eu me recordo, uma das earning season mais voláteis dos últimos tempos. Ora, nós víamos ativos a ganharem 10% após a publicação de dados, víamos outros a perder 10% só porque sim, quando os resultados aparentemente até eram positivos, depois no dia a seguir recuperavam tudo. Portanto, houve muita volatilidade nessa altura. Temos, por exemplo, o exemplo da Apple. Para quem acompanha, portanto, a Apple publicou dados foi já a semana passada, no final da semana passada. Desde então, mesmo com resultados muito bons, mesmo assim acabámos por ver uma forte queda das ações da Apple, a querem já 10%, 15% desde os topos, se contarmos desde os topos. Não sabemos se isto pode parar ou não. A verdade é que qualquer correção da Apple tem de ser vista como uma oportunidade de compra, porque continua a ser uma empresa fantástica, continua a ser uma empresa com resultados brutais. Óbvio que é normal não ter os retornos que já teve no passado, porque também é uma empresa que já tem 1 trilhão de market cap, de capitalização bolsista, e portanto, obviamente que é normal que não haja uma margem de crescimento desta feita tão grande, que vá
ganhar 10 vezes mais o seu valor. É normal que isso não aconteça. A verdade é que é uma empresa com muito dinheiro. Para terem uma noção, a Apple, se quisesse, podia comprar 3 General Electrics só assim de uma vez, com o dinheiro que tem disponível em caixa. Só para terem uma noção da saúde que esta empresa tem. Também o facto de, mesmo assim, estar a negociar com um price to earnings muito baixo, o que é brutal para uma empresa que vale $1 trilhão. E, portanto, obviamente que esta queda eventualmente pode continuar um bocadinho, mas tem que ser sempre vista como uma oportunidade de compra. De qualquer das formas, não quero com isto sugerir-vos que comprem amanhã a Apple, nem é por ser Apple, nem por não ser, é mesmo porque amanhã vamos ter as eleições e convém sempre esperar um dia para perceber o que é que vai acontecer. Portanto, mas olhem, por exemplo, para a Apple como um ativo que, mesmo estando com um pé baixo, teve esta correção que eliminou os ganhos praticamente todos. Não foram os ganhos anuais, mas recuperou. Aliás, não é de certeza anuais, porque os ganhos anuais, desde o início do ano que estávamos nos $171, mas anulou praticamente metade do que já ganhou este ano. Portanto, eventualmente aqui podemos ver esta correção a ser um excelente ponto para oportunidades compradoras. Entretanto, por falar nisso em Apple, vemos aquilo que aconteceu hoje nos mercados americanos. Portanto, claramente aqui as Big Techs, as maiores empresas do Nasdaq, a corrigirem bastante. A Apple 2,84%, já vem mais de 10% de queda desde a publicação dos resultados. A Amazon a perder 2,27%, Google 1,47%, Facebook a perder 1,11%. Portanto, as Big Techs a serem as que mais perderam, tal como os semicondutores. E ainda assim acabámos por ver todo o resto do mercado bastante estável, o que conferiu então este dia mais estável, apesar de termos um SP500 positivo. Reparem que SP500 fechou positivo, Nasdaq, as Big Techs caíram bastante e o Nasdaq fechou com uma vela negativa. Ainda assim, aquilo que eu vos quero aqui chamar a atenção para estes gráficos dos índices americanos é o seguinte: reparem a importância que existe naquilo que é a média móvel 200. A média móvel 200 não quer dizer que seja o indicador mais importante de todos. Para mim eu acho que, para mim, obviamente que é uma opinião pessoal, é um indicador que eu leio muito, por causa, enfim, da tendência que nos dá e aquilo que é, no fundo, a fórmula matemática daquilo que é os preços de fecho dos últimos 200 dias, que é praticamente o número de dias úteis que o mercado tem num ano. E, portanto, isto diz-nos que, se estivermos acima ou abaixo destes valores, poderemos eventualmente estar numa maior tendência altista ou numa maior tendência baixista. Perguntam-me aqui se a média móvel é simples ou exponencial. É uma média móvel simples, nada de especial. Média, portanto, é uma MM200, se assim quisermos. Aliás, aqui na X-Station, basta virem aqui ao FX e procurarem por MA, desculpa, média móvel portanto é SMA, portanto Simple Média Móvel. Portanto, basta aqui colocarem, escolhem 200, aplicar ao preço de fecho e aplicam. Se quiserem ter por uma grossura maior, podem pô-la, às vezes dá sempre jeito. Eu gosto dela, acho que é importante para analisar, pelo menos pessoalmente. Isto não quer dizer que seja uma verdade empírica, obviamente, portanto não vão por aí, mas na minha opinião é um indicador importante. E nós temos reparado que sempre que ele quebra de uma forma muito consistente, dá-nos uma eventual maior correção a poder surgir. Tivemos aqui esta falha, aqui não, portanto tivemos uma grande correção a surgir, voltámos aqui a ter o breakout de correção bastante grande e depois a partir daqui, reparem, sempre retestos sem conseguir quebrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao sétimo finalmente quebrou. E agora reparem o que é que está a acontecer. Houve um reteste perfeito a esta média móvel que nos falhou numa primeira fase em trazer o mercado para cima. Na minha opinião, aquilo que eventualmente pode acontecer, caso este resultado das eleições intercalares dê uma maior decisão de voto para os democratas, é uma eventual queda abaixo destes valores. Ou seja,
E, eventualmente, aquilo que pode acontecer é uma manutenção do SP500 abaixo deste nível, entre os 50% daquilo que foi toda a sua queda desde cá de cima e a média móvel de 200. Esta é uma enorme resistência que neste momento existe nos mercados americanos. Enquanto isto não conseguir ser quebrado em alta, enquanto não houver força compradora suficiente que nos leve a ter este SP500 acima deste valor, não iremos ver claramente um novo máximo a ser feito. É impossível. Portanto, grande cluster de vendas que existe nesta altura, neste valor. Reparem como em termos da força relativa do preço, esta também praticamente já toca na banda superior de Bollinger, o que lhe confere também um nível de sobrecompra maior. E, portanto, é normal que esta semana seja uma semana de extrema dificuldade de vermos o SP500 a conseguir quebrar em alta esta zona. Eu creio que irá testá-la de forma bastante intensa, ou seja, acho que vamos estar a testar bastante estes valores, sempre a tentar quebrá-los, mas, na minha opinião, não irá existir força suficiente. Depende, obviamente, daquilo que são os resultados das eleições intercalares, depende daquilo que é a decisão de taxa de juros, pode sempre haver surpresas, mas se tudo correr como é o expectável, acho que vai haver aqui uma grande dificuldade em quebrarmos este valor, o que nos pode levar outra vez a cair. E aqui reparem o que é que está a acontecer neste momento no SP500. O SP500, quando iniciou esta queda, reparem onde é que travou a queda. Reparem onde é que a queda acabou. Acabou precisamente na linha paralela na união destes máximos. Ou seja, se eu unir estes dois máximos, se traçar uma paralela até aqui abaixo, ele para exatamente aqui neste ponto. Portanto, vamos ver se neste momento, eventualmente, ele pode ter uma correção mais agressiva. Na minha opinião, é isso que pode acontecer. Lá está. Dependendo, claro, daquilo que são os indicadores e os eventos que vão acontecer esta semana. Isso tem que ter sempre, obviamente, em consideração. Mas tenham atenção a esta grande zona de resistência. Nem sempre nestas... E uma coisa é falarmos de ações e outra coisa é falarmos de índices, que obviamente é um veículo mais especulativo e que nos permite estar mais ativos numa negociação intradiária. Portanto, tenham atenção, o facto de haver esta queda não quer dizer que isto nos leve outra vez a novos máximos, não quer dizer que esteja interessante para comprar. Tecnicamente, isto fora as ações, portanto, só olhando para o índice, claro que há ações que vão obviamente cair, outras que se vão aguentar, as de qualidade acabam sempre por se aguentar, mas nesta zona de resistência, o que é normal é vermos então esta grande força baixista a poder surgir. Reparem que isso acontece exatamente também aqui no Nasdaq. Portanto, já estamos também aqui com grande dificuldade em quebrar esta média móvel de 200. Embora aqui, reparem que se eu colocar um Fibonacci, eu já fui aos 50% de Fibonacci. Enquanto que no outro não fui, aqui já fui, e já fui testar exatamente esta tal zona. Entre os 50% de Fibonacci de toda a queda e a média móvel 200. Reparem, exatamente o mesmo que acontece então aqui no SP500. Portanto, aqui a questão é vermos se realmente conseguimos aguentar nestes valores ou se quebrarmos estes valores é muito provável que possamos fazer aqui um novo máximo relativo, mas neste caso pressionando ainda mais as divergências entre os máximos dos índices e, portanto, colocando cada vez mais pressão sobre as compras que neste momento têm existido e, como vocês veem, os índices têm constantemente feito novos máximos. Portanto, aqui a questão é, foi esta subida uma correção ou uma inversão? Na minha opinião, para já é uma correção e a probabilidade de fazermos um novo mínimo é, nesta altura, superior à probabilidade de eventualmente recuperarmos nestes valores. Portanto, muita atenção para quem esteja comprador em SP e em Nasdaq. Estas são duas grandes resistências que podem limitar muito a evolução aqui do SP500 e do Nasdaq, obviamente. Bom, vamos olhar aqui antes de mais para o Forex. Já sabem, se tiverem alguma dúvida ou algum ativo que queiram ver analisado, podem, estejam à vontade para colocar na janela de questões. Eu vou tentar passar aqui por todos os ativos. Começamos por ele, o Eurodólar. Eurodólar que
Com o dólar forte e um euro obviamente fraco, mantém-se então com toda esta pressão baixista. Como sabem, eu tenho vindo a ser um grande defensor das quedas do euro, mesmo quando tivemos esta subida. Aqui obviamente que tivemos uma subida muito agressiva, mas que nos proporcionou excelentes pontos de short. Pelo menos 2 excelentes pontos de short no médio e longo prazo. Nós desta vez estamos a fazer aqui um duplo fundo que eventualmente nos pode trazer alguma correção. Reparem que mesmo assim, se olharmos aqui para a tendência de longo prazo, reparem o que é aqui bastante claro em relação ao euro-dólar, é que estamos numa clara tendência de queda. Acho que isso é bastante claro. E, portanto, este foi dos melhores pontos históricos para shortar euro-dólar, aqui mais ou menos no final de 2017. Portanto, caímos da zona desde os 1,26 até à zona dos 1,14. É uma queda brutal, é uma queda de 1.200 pips, que neste momento está com alguma dificuldade em quebrar. Eu acredito que iremos cair, mais cedo ou mais tarde, portanto iremos quebrar estes níveis. Reparem que se eu colocar um Fibonacci de toda esta subida, eu vejo que estou mais ou menos aqui na zona dos 50%. Nós ainda temos aqui um grande suporte, que é o suporte dos 61,8% Fibonacci de toda a subida. É um valor que ainda vamos ter de desafiar no longo prazo. A verdade é que nós vimos euro-dólar a aguentar neste duplo fundo, que naturalmente nos pode levar aqui uma correção maior. Aonde é que pode ser esta correção maior? Na minha opinião, pode ser até este nível, que é também os 50% de Fibonacci desta então desta última maior queda que tivemos. Portanto, aqui é mais ou menos aqui a zona dos 50% de Fibonacci. Nós amanhã vamos ter as eleições. Quarta-feira vamos ter apenas as taxa de juros da Nova Zelândia, mas quinta-feira vamos ter a taxa de juros dos Estados Unidos. Portanto, são dias críticos para aquilo que pode acontecer ao euro-dólar. Por um lado, temos a possibilidade da vinda até aos 50% de Fibonacci de toda esta queda. Por outro lado, temos o duplo fundo a poder ser um triplo fundo, sendo que, quebrando este valor, o próximo grande suporte é aqui a zona dos 61,8, que está mais ou menos na zona dos 1,12. A minha opinião, em relação àquilo que pode acontecer no médio e longo prazo, é voltarmos cá abaixo. Portanto, é voltarmos aqui à zona dos 1,08. Claro que isto é em termos de médio e longo prazo. Porquê? Porque aquilo que nós temos vindo a ver é uma realização daquilo que foi a promessa do Banco Central americano em relação ao aumento das taxas de juros. Portanto, quando eles prometeram, o dólar desvalorizou. Quando cumpriram, o dólar voltou a valorizar. Por outro lado, estamos a ter muita dificuldade em ver o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros, porque não há qualidade neste momento, ao nível dos indicadores económicos europeus, que permitam que haja este maior desafogo daquilo que são as medidas expansionistas por parte do Banco Central Europeu. E, portanto, esta dificuldade vai, obviamente, colocar pressão sobre o euro. Do outro lado, vemos o dólar, que neste momento, obviamente, está mais forte. E seria normal, neste caso, vermos o euro-dólar a cair a prazo. Portanto, isto é a minha opinião em termos do que é a tendência do médio e longo prazo. Se vocês já sabem, é sempre aquilo que eu tenho vindo a dizer. Portanto, tenham atenção aqui em relação ao curto prazo, esta semana nomeadamente, a estas resistências. Portanto, resistência na zona dos 1,1550, suporte na zona do duplo fundo e dos 61,8, que é a zona dos 1,12. Portanto, estes são os níveis críticos para Euro-USD. O resto Euro-Yen parado, dólar-Yen também nada de especial. Reparem como os Yens têm estado completamente parados. Ao contrário dos Yens, quem se tem movido bastante é a Libra. Portanto, com todas as notícias e os ruídos em relação ao Brexit, temos vindo a assistir a fortes quedas, fortes subidas. A Libra-Dólar tem acompanhado muito isso. E reparem que muitas vezes vemos movimentos impulsivos, outras vezes movimentos impulsivos de queda, outras vezes movimentos impulsivos de subida, mas um ativo claramente aqui nesta altura muito volátil. Eu hoje tinha-vos sugerido aqui as entradas curtas em Libra-Dólar. Nós para já estamos a aguentar aqui ainda sobre os 61,8. Eu acredito que haja espaço para mantermos estes 61,8
inviolados por uma razão muito simples. Se olharmos para aquilo que estão a ser estes máximos, eu queria pôr aqui, só que eu creio que ele não está a carregar. Mas aqui vemos algumas divergências entre estes últimos máximos dos últimos 3 dias, o que mostra que existe para já alguma possibilidade de correção. Portanto, não quer dizer que ele vá outra vez para mínimos, não é isso. Eu acredito é que depois desta subida e com as divergências que agora vemos, é possível que haja aqui uma ligeira correção da libra-dólar para eventualmente depois subir. Mas, no curto prazo, na minha opinião, existe espaço então para termos aqui alguma correção no que diz respeito a este ativo. Por alguma razão, ele não está aqui a carregar. Espero que seja um problema mesmo meu. Anyway, dólar franco a chegarmos à resistência, portanto cá está a forte valorização que o dólar está a ter em relação a todas as outras moedas, também frente então a esta, ao franco. Pedem-me aqui também para ver o GBP-JPY. 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 Yen muito parado. Libra numa situação de praticamente montanha russa. Mas nesta fase é difícil realmente prever aqui o que é que pode acontecer. Reparem que todos os ienes acabam por estar nisto. As grandes lateralizações, não estamos nem nos topos nem nos fundos de rigorosamente nada. Portanto, é difícil tomar aqui alguma decisão. Eu aprecio-me de entrar eventualmente aqui em algum destes trades em relação ao GBP JPY. Dólar BRL, vemos ainda assim a recuperar ligeiramente, portanto, com o dólar forte. Também acabamos por ver, apesar de tudo, este ativo a valorizar aqui um bocadinho. Ainda assim, eu acredito que a prazo iremos ver o real brasileiro a conseguir ganhar força frente ao dólar. Se vocês colocarem o par euro-BRL, existe uma maior propensão a quedas do que propriamente o dólar BRL. Commodity Currencies. Dólar CAD também muito parado. NZD-USD. Muita atenção a este NZD-USD. Eu creio que haja aqui um potencial tremendo para podermos ver algumas quedas a acontecerem nesta zona, principalmente com a decisão de taxa de juros amanhã. Portanto, muita atenção para eventuais curtos a poderem ser feitos aqui neste ativo. E que a prazo eu vejo este ativo a poder vir parar aqui até mínimos. Reparem, temos esta grande resistência. Temos a possibilidade de manutenção de taxas de juros a fazer desvalorizar o NZD. Temos possibilidade de ver o dólar a ganhar força a prazo. E temos a possibilidade, e temos aqui tecnicamente o RSI a mostrar grandes sinais de sobrecompra. Portanto, eventualmente a vermos aqui o NZD a prazo a poder cair e, portanto, aqui tecnicamente a ser um ponto muito interessante para shorts. AUD, também algo semelhante, embora o AUD tenha quebrado aqui esta resistência descendente. Reparem que o AUD tinha vindo a negociar sempre dentro deste canal descendente aqui bastante apertado, reparem. Ele está a ameaçar aqui o breakout em alta. De qualquer das formas, gráfico semanal, reparem que também o RSI, embora esteja num valor em termos absolutos baixo, está em termos relativos, face àquilo que é a banda de Bollinger, numa zona de grande sobrecompra. Portanto, muita atenção para eventualmente ele poder ser uma falsa quebra do breakout desta resistência descendente. Ora bem, visto então o Forex, vamos olhar para índices. Portanto, já tínhamos aqui falado bastante sobre os índices americanos. Em relação a DAX, continuamos nesta mesma história. Portanto, continuamos a negociar acima deste canal ascendente de longo prazo, portanto, já desde 2011. E, portanto, eventualmente podemos ver alguma propensão para correções. De qualquer das formas, tenham noção também que quebrámos aquele tão antecipado suporte. Portanto, ele foi quebrado. Nem sequer houve espaço para uma correção grande, foi só uma correção ligeira. Na semana seguinte, voltámos automaticamente para baixo, aguentámos no suporte e, portanto, estamos na tal situação muito semelhante ao SP500, que é grande resistência nesta altura e, portanto, potencial para voltarmos eventualmente aqui para baixo. Portanto, vamos ver o que acontece aos índices.
Neste momento, tecnicamente, olhando para todos, há uma maior propensão para todos eles poderem continuar nestas suas correções. Mas isto é, obviamente, apenas a minha opinião. Tenham sempre isso em atenção. Já agora olhando aqui para um índice interessante, que eu gosto sempre de olhar, que é o índice sul-coreano, COSP 200. Reparem, exatamente. Portanto, ele tem tido aqui sempre excelentes pontos para short. Atenção que está aqui num outro excelente ponto para short. Portanto, ele retestou. Ele tinha aqui uma grande resistência, neste caso suporte. Quebrou, retestou e está então a voltar para baixo. Portanto, próximo ponto é este mínimo. Depois disso, temos tudo para vir até cá abaixo. Mas reparem como caiu o COSP 200. Grande queda. Passam aqui aos outros. Reparem, Bracon espetacular a subir desde a vitória do Bolsonaro. É provável que possamos continuar a evoluir em alta neste índice brasileiro. E reparem que ele está esticadíssimo. Está a fazer novos máximos históricos, mas na minha opinião há espaço para continuarmos a poder subir nestes valores. Portanto, muita atenção à possibilidade de fazerem aqui pequenas operações de muito curto prazo. Em relação às matérias-primas, ouro, a aguentar-se ainda sobre esta grande zona de resistência. Foi um ponto onde eu também já vos tinha falado aqui para potenciais shorts. Tecnicamente é um ponto fantástico para entradas curtas. Reparem que se vocês estiverem a apostar na possibilidade dos índices caírem, portanto a shortar índices, o que é que normalmente acontece? Acontece que, por norma, isto não tem que acontecer sempre, mas acaba por ser uma das mecânicas que os mercados têm, quando os índices caem, existe uma subida daquilo que são os ativos de refúgio. O ouro, por norma, é considerado um ativo de refúgio. Portanto, costuma-se dizer, isto não tem que acontecer sempre esta correlação, mas costuma-se dizer que quando os índices caem, o ouro sobe. Ora, se vocês estiverem a apostar na queda dos índices, uma coisa interessante que podem fazer é cobrirem-se apostando também na queda do ouro. O ouro, tecnicamente estando a negociar abaixo do 38.2, abaixo deste suporte que agora se torna resistência, e com um RSI completamente em sobrecompra relativa face à banda de Bollinger, este é um ponto fantástico para uma entrada curta no ouro. Para além de que estariam a cobrir as vossas posições se também tiverem a shortar SP500. Portanto, isto olhando aqui para um trade mais posicional, faz, na minha opinião, todo o sentido para vocês. Em relação à prata, a prata tem estado extremamente complicada a negociar. Reparem aqui a prata completamente aqui lateral nos últimos meses. Quase que parece a Bitcoin nestes últimos meses completamente aqui estagnada. Portanto, impossível de negociar esta prata. Platino um bocadinho assim também, embora esteja a recuperar aqui nesta zona de mínimos, mas difícil de tocar tanto na prata como na platina. Reparem, vem já numa tendência de queda brutal. E portanto, muito mais difícil negociar nesta altura. Matérias-primas de construção, alumínio a aguentar ainda no suporte, sem nada de especial. Atenção aqui ao cobre. Cobre que está outra vez a testar esta sua grande zona de resistência. Portanto, esta zona aqui tem sido propensa a entradas curtas no cobre. Portanto, ele tem tido já muita dificuldade, desde que teve esta grande queda, tem tido muita dificuldade em quebrar em alta este nível. Portanto, muita atenção para eventuais entradas curtas aqui no gráfico diário de cobre. Zinco a recuperar desde o nosso ponto aqui dos 61.8. Aquilo que me parece que pode acontecer no zinco é o seguinte. A mim parece-me que poderemos eventualmente continuar aqui a tendência ascendente. Portanto, tivemos aqui um primeiro impulso bastante agressivo. Se olharmos para este grande impulso, este pequeno grande impulso, é normal que ele agora sofra alguma correção. E nestas zonas, se vocês já tiverem a negociar ou ainda, por acaso, ainda não tiverem aberto uma posição, procurem esta zona entre os 50% e os 61.8% de Fibonacci para poderem voltar aqui a entrar no mercado. Portanto, muito interessante o zinco também para a possibilidade da sua continuação altista. Níquel. Já tem quebrado aqui esta zona de suporte, mas na minha opinião nada de interessante aqui a acontecer no níquel. Gás natural, fantástico. Breakout aqui no gás natural.
Reparem que quebramos esta zona de resistência. Estamos à procura de vir até cá acima neste momento, o que traria, obviamente, aqui uma subida drástica a muitos outros fatores, nomeadamente algumas empresas que dependem do gás natural como meio de produção. Mas quebrando esta zona, tecnicamente, muito potencial para a prazo, irmos parar aqui aos 3,80. Portanto, claramente, não shortar gás natural. Portanto, procurem sim, lá está. No intraday, procurarem aqui pequenas oportunidades para entradas compradoras. Crude. Continuam a existir grandes quedas. Na minha opinião, poderemos eventualmente cair mais. Aliás, na minha opinião, no crude iremos ainda parar aqui à zona dos 59,46, 60 dólares mais ou menos. Portanto, há espaço para continuarmos a quebrar. E, aliás, aquilo que já tínhamos vindo a falar, que eram estas grandes divergências nesta zona de resistência, realmente acontecerem. E, portanto, agora espaço para eventualmente continuarmos estas maiores correções. Depois no Brent é a mesma coisa. Agora aqui no Brent um bocadinho mais esticados, porque tecnicamente este suporte está praticamente aqui atingido. E eventualmente vamos ver quase de certeza esta zona de suporte aqui a ser testada. Café, grande trade do café do mês passado. Foi o melhor ativo, na minha opinião, do mês de outubro. Tivemos uma subida de 30 e tal %, uma correção perfeita e a partir daí uma tentativa de subida outra vez para novos máximos. Reparem, correção perfeita, disparo outra vez, portanto uma volatilidade brutal que, na minha opinião, poderemos dar lugar a um novo reteste outra vez cá acima. Portanto, muita atenção para continuarem a comprar café. Claro que tentem evitar as compras nos topos. Aguardem sempre por uma eventual correção. E a partir daí tentem naturalmente aqui entrar compradores no café, porque é um ativo que está brutal. Tanto o café, como o cacau, como o açúcar. Reparem que são ativos que dependem muito, em que grande parte da produção mundial provém do mesmo país, que é o Brasil. E, portanto, desde a vitória de Bolsonaro que os preços destes ativos acabaram por subir bastante. O resto, nas outras matérias-primas aqui nada de referir. Trigo, milho e soja também aqui bastante parados. Algodão, espetacular aqui também para longos. Nós já temos vindo a falar sobre este ativo. É um ativo fantástico também para se poder comprar nesta zona de suporte. É uma grande base de suporte que neste momento existe. Portanto, na minha opinião, também a prazo. É verdade que ele tem aguentado aqui algumas semanas sem se mover ainda. Mas, na minha opinião, estamos numa clara tendência de subida e, portanto, estamos numa zona de fundos prontos para eventualmente evoluir aqui em alta e ter uma subida bastante interessante. Portanto, claramente também olharem aqui para o algodão para longos. Tenho aqui mais uma questão. Com a possibilidade das quedas dos índices norte-americanos, devemos esperar mais um pouco antes de comprar ações das empresas americanas? Das mencionadas, por exemplo, nos seminários de ações? Não. Aquilo que eu vos tenho vindo a dizer e tenho referido constantemente por acaso até tenho aqui aberto o portfólio. Aquilo que eu vos tenho vindo sempre a referir é never time the market, ou seja, nunca temporizem o mercado no que diz respeito às ações. Porque nós nunca vamos conseguir adivinhar se são os topos ou os fundos. Se acreditamos que os índices vão cair, comprem ações à vontade, simplesmente apostem também na queda dos índices para descobrirem e ganhar algum capital entretanto, para ganharem ali alguns lucros no curto prazo. Mas nada tem a ver com as ações. Na minha opinião, todos os dias são excelentes dias para se comprar ações, esteja o mercado em alta, esteja o mercado em baixa. O importante não é como é que o mercado está, é como é que o negócio dessa empresa está. E se for um negócio estável, um negócio com qualidade, sabemos sempre que, independentemente do ciclo em que estamos no mercado, a prazo, a 5, 10, 15, 20 anos, vamos sempre conseguir perceber a probabilidade de sucesso dessa empresa nesse mesmo longo prazo. Já agora referir que hoje, para quem acompanha este portfólio, hoje Omega Healthcare Investors, aliás, foi ontem à noite, foi hoje de manhã, desculpem, publicou os resultados deste trimestre, fantásticos, espetaculares,
E, portanto, a empresa hoje a subir 5,5%, que foi também fantástico esta subida de hoje. Portanto, o portfólio já está positivo, ainda assim ainda temos com um alfa negativo face ao SP500, mas isto é algo para estarmos a acompanhar no longo prazo. Ora bem, neste caso ficamos então por aqui. Já agora só convidar-vos então a participar aqui no nosso grupo de trading. Procurem por Dividend Marathon no Facebook. Peçam para entrar no grupo, que nós depois aceitamos, mas vamos sempre colocando aqui bastante informação, bastantes ativos, portanto também um centro de discussão para podermos estar aqui todos. Portanto, entrem também neste grupo, é só procurarem por Dividend Marathon. E encontram, ou se quiserem o link, olha, se quiserem o link até está aqui, portanto, facebook.com/grupos/Dividend Marathon. Ora bem, neste caso então despeço-me, desejo-vos a todos a continuação de um ótimo dia, bons negócios e até amanhã.